Olá, eu sou Deidnilson Santos, como já me apresentei a vocês, é, sou, estou cursando licenciatura em História na UES, no Polo de Campos, em Ceará. E hoje vamos dar continuidade ao nosso tema, as primeiras civilizações da Antiguidade, com o subtema de persas e hebreus. Quem eram e como viviam os persas e os hebreus? Os persas sempre estiveram lá, descendem de tribos que ocuparam a Ásia Central há cerca de 3.000 anos e foram a semente de um império. Os hebreus são povos semitas originários da Mesopotâmia, que passou pela Babilônia e pela Síria, mas se estabeleceram e viveram no Oriente Médio cerca do segundo milênio antes de Cristo, e que mais tarde originou os semitas como os judeus e os árabes, mas posteriormente o termo hebreu foi associado somente ao povo judeu. Então, vamos estudar um pouco sobre os mesmos, ressaltando um pouco sobre a história da política, economia e religião dos mesmos. Sobre os persas. A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se leste da Mesopotâmia, num extenso planalto, onde hoje corresponde ao Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Ao contrário das regiões vizinhas, possuía poucas áreas férteis. Esta civilização estabeleceu no território por volta de 550 a.C. A política dos persas. A expansão da Pérsia somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no seu poder. Quem deu início ao Império Persa foi Ciro, o Grande, 550 a.C. a 529 a.C. Porém, o desenvolvimento da civilização se deve principalmente a Dário, o Grande. Este foi o responsável por grandes construções, principalmente na Estrada Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos conquistados. Seguiu-se a Dário, Xerxes I e o último imperador persa foi Dário III. Era preciso organizar a população que havia sido conquistada. Assim, a reforma administrativa realizada no governo de Dário deu origem às satrapias, províncias governadas pelos sátrapas. Com receio de perder a sua soberania, os olhos e ouvidos do rei eram pessoas de confiança do imperador, encarregadas de vigiar os sátrapas. A economia. Vale ressaltar que os aspectos socioeconômicos foram se desenvolvendo conforme a expansão do império. De acordo com o contato com outros povos, isso se deu por conta da estratégia feita por Ciro I, que manteve a tolerância sobre a cultura dos povos conquistados, assim como se alinhou às suas elites. Contudo, acredita-se que a essência cultural persa nunca foi perdida. Os persas viviam da agropecuária, da mineração, do artesanato e dos impostos. A construção da Estrada Real proporcionou o desenvolvimento do comércio. Na altura, foi criada a moeda designada por Dárico. A religião. Talvez os aspectos mais marcantes sobre a cultura da Pérsia seja a sua religião, conhecida por ser a religião precursora
da filosofia maniqueísta. Isso é o dualismo entre o bem e o mal. O zoroastrismo influenciou as grandes religiões do mundo moderno, como por exemplo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O zoroastrismo recebe esse nome por conta de seus fundamentos terem sido feitos pelo islamismo. Terem sido feitos pelo lendário poeta Zoroastro, também conhecido por Zaratustra. A religião, como dito acima, era dualista, onde existiam os deuses do bem, Ahura Mazda, e os deuses do mal, que era antagonista ao deus do bem, Ahriman. Assim como as demais religiões da Antiguidade Oriental, o zoroastrismo era teocrático, ou seja, a religião exercia um papel político nas mãos do rei. Sobre os hebreus. Os hebreus são povos semitas, originários da Mesopotâmia, que passou pela Babilônia e pela Síria, mas se estabeleceram e viveram no Oriente Médio cerca do segundo milênio antes de Cristo, e que mais tarde originou os semitas como os judeus e os árabes, mas posteriormente o termo hebreu foi associado somente ao povo judeu. A política. A história da política hebraica é dividida em 3 fases. Fase dos patriarcas, onde por volta de 1750 a.C., os hebreus migraram para o Egito, nas proximidades do Nilo. Devido à grande seca que levou à crise na produção alimentícia. Ao se fixar no Egito, os hebreus conseguiram prosperar, mas os faraós egípcios os perseguiram e os escravizaram. Em 1250 a.C., os hebreus saíram do Egito, liderados por Moisés, para voltar à Palestina. Segundo a Bíblia, na volta dos hebreus à Palestina, que Moisés recebeu as tábuas contendo os 10 mandamentos de Deus. Temos a fase dos jesuítas. Foi quando os hebreus chegaram à Palestina e esta estava habitada por vários povos, e como os hebreus estavam divididos em 12 tribos, eles escolheram vários jesuítas para comandá-las na luta com os povos pela posse das terras. Entre os povos habitantes da Palestina estavam os cananeus e os filisteus. Os juízes desempenhavam o papel de chefes militares, políticos e religiosos que lhe davam poderes, pois eram considerados enviados de Deus para liderar a luta. Josué foi o primeiro juiz e iniciou a tomada da Palestina, onde conquistou Jericó em 1030 a.C. Entregaram o comando a um só rei para diminuir desavenças internas e como estratégia para vencer os seus vizinhos. A fase dos reis. O primeiro rei foi Saul, que suicidou-se após ser derrotado pelos filisteus, e Davi foi seu sucessor e venceu Golias, e conquistou o resto da Palestina, escolhendo Jerusalém como capital do reino. Com a morte de Davi, seu filho Salomão foi seu sucessor. Salomão levou o povo hebreu ao ponto mais elevado da grandeza, realizando obras grandiosas. A obra mais importante foi o Templo de Jerusalém, que abrigava a Arca da Aliança. Salomão possuía habilidade política e, para construir obras grandiosas, aumentava os impostos e retirava os camponeses da lavoura para ajudar nas construções. O aumento dos impostos também pagava o luxo de toda sua corte e as despesas com numerosos funcionários, além da sua família, com 700 esposas e 300 concubinas. Sobre a economia.
A vida socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em duas fases, a nômade e a sedentária. A princípio, os hebreus eram pastores nômades, não tinham habitação fixa, que se dedicavam à criação de ovelhas e cabras. Os bens pertenciam a todos a clã. Mais tarde, já fixados na Palestina, foram deixando os antigos costumes das comunidades nômades, desenvolveram a agricultura e o comércio, tornaram-se sedentários. Nos primeiros tempos, a propriedade da terra era coletiva. Depois foi surgindo a propriedade privada da terra, a dos demais bens. Surgiram as diferentes classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. A consequência dessas mudanças foi que grandes proprietários e comerciantes exibiam luxo e riqueza, enquanto os camponeses pobres e escravos viviam na miséria. Sobre a religião, judaísmo é o nome da religião desse povo. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam a Javé. A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, escritos por Deus nas tábuas da lei e entregues a Moisés no Monte Sinai. E de encerramento para vocês, deixo a vocês uma dica de pesquisa. Leiam um pouco sobre a história dos fenícios e relacione com a história dos dois já citados. Vocês devem estar se perguntando, professor, por que você cita apenas esses 3 temas? Eu tenho que fazer para vocês vídeos curtos e também para deixar brecha para vocês poderem pesquisar mais. E aqui fica uma pequena mensagem para vocês, que vocês têm capacidade. Vocês têm capacidade de serem o que quiserem, para ir onde quiserem. Vocês têm capacidade para se cuidarem de si mesmos, para ir além de suas próprias expectativas. Obrigado pela atenção. Até uma próxima aula.